Boa tarde. A nossa motivação para a escolha do tema foi o atual período que vivemos. Logo, estaremos abordando assuntos que conseguiremos mostrar ao Brasil em dados, sendo esses assuntos o Covid, a vacinação, a economia e a política. O grupo que desenvolveu o trabalho é composto por Estela Miranda, João Marcos e eu, Roniel Barbosa. Como podemos observar, o trabalho foi dividido em 4 agrupamentos, onde o primeiro teremos informações sobre casos de Covid e mortes, o segundo traremos informações sobre as vacinações nos estados brasileiros, o terceiro, informações sobre as relações dos casos de Covid com a economia, e por fim o quarto, onde teremos informações sobre as relações dos casos de Covid com os votos para presidente. Os dados para a análise têm origem do governo, onde foi possível responder às perguntas levantadas. O seu período é do dia 25 de fevereiro de 2020 a 22 de agosto de 2021. Em análise inicial, buscamos a taxa de casos de Covid por estado, onde podemos observar que quanto maior a pigmentação, ou seja, mais escura for a cor, maior será a taxa de casos de Covid. Podemos observar que a região que apresentou o maior agrupamento de estados com pigmentação escura foi o norte. Em relação a taxas de casos de morte por Covid, o Sudeste foi o único que apresentou uma pigmentação diferente que chamou a atenção dos demais. Em relação às perguntas, qual estado tem o maior número de casos acumulados de Covid, foi São Paulo, onde registrou 4.212.611 casos. Essa análise foi feita no dia 22 de agosto, onde esse era o acumulado. Qual estado apresentou o maior número de casos de Covid em um determinado dia? São Paulo foi esse estado, que também foi feito no dia 22 de agosto, com 3.190 casos. O estado que tem a maior taxa de infectados por Covid foi Roraima, que apresentou 20,3%, e o estado que teve a maior taxa de mortalidade foi o Rio de Janeiro, onde apresentou uma taxa de 5,5%. Em relação à maior taxa de crescimento de Covid em cada estado, nós representamos de forma gráfica todos os estados, em agrupamentos de 8 inicialmente. Podemos ver que o Amazonas se destacou dentro desse agrupamento, seguindo o Ceará neste caso. Podemos observar que São Paulo, em comparação aos atuais e aos outros que foram mostrados, mostra um elevado valor, tanto nos períodos de 2020 quanto nos períodos mais atuais, de 2021. Por fim, temos esses 3, onde temos os estados Mato Grosso e Goiás e o Distrito Federal. A maior taxa de crescimento de óbitos em cada estado representamos também de forma gráfica, onde podemos observar que o Amazonas tem um crescimento em janeiro de 2021. Já nesse agrupamento, o Ceará apresentou, em comparação aos outros, um crescimento também em 2021, já mais no mês 5. E neste agrupamento, São Paulo novamente apresentou um crescimento elevado em comparação ao atual e aos mostrado anteriormente. O período mais recente na coleta dos dados foi no mês 5, um crescimento bem elevado. E por fim, Mato Grosso e Goiás e Distrito Federal, onde Goiás, em comparação com Mato Grosso, apresentou uma taxa maior. Olá, meu nome é João Marcos e irei falar sobre as perguntas e dados relativos à vacinação. Vale a pena frisar que as amostras foram coletadas durante os anos de 2020 e 2021. Em alguns dados, podem haver algum acúmulo de dados anteriores que não foram lançados. Ou seja, esses dados não estão incorretos, eles só são acumulados. Neste gráfico, podemos ver a taxa de vacinação por estado. O quanto mais escuro as cores, maiores são as taxas de vacinação. É relevante informar que consideramos vacinados aqueles que possuem pelo menos 2 doses de qualquer vacina, ou aqueles que tomaram a vacina da Janssen, devido à sua imunização em uma única dose. Temos aqui agora a taxa de vacinação por região. Agora, vamos responder a pergunta sobre qual estado tem a maior taxa de vacinação. O estado com a maior taxa de vacinação pela população, levando em conta a aplicação das 2 doses em relação à população de 2019, é o estado do Mato Grosso do Sul, com 40,14%. Em segundo lugar, temos o estado do Rio Grande do Sul, com 32,56%, e em terceiro temos São Paulo, com 31,35%.
Em relação às regiões, temos em primeiro lugar a região Sul, com 28,71%, depois temos a região Sudeste, com 28,21%, e logo em seguida a região Centro-Oeste, com 28,71%. Vale a pena ressaltar, apesar de não estar aí, que a próxima região é a região Nordeste, com 19,5%, e por último, a região Norte, com apenas 16,88%. Agora, irei mostrar a relação de casos de Covid e óbitos antes e ao decorrer da vacinação. Outro detalhe bem relevante em relação à escala dos gráficos. Eles estão colocados em escala logaritmo para facilitar a visualização, visto que há vários dias onde ocorrem picos para as três linhas e dias onde há números de óbitos e ou vacinados em zero. Aqui temos os dados dos estados de Acre, Alagoas, Bahia e Ceará. Vale a pena lembrar que há vários picos e vales na linha de vacinação diária, pois as vacinas eram aplicadas em lotes. Portanto, há momento onde há várias pessoas sendo vacinadas e grandes quedas representando um fim de um determinado lote. Podemos visualizar também no estado do Amapá, onde há um período em que os casos diários de Covid caem em zero. Isso representa períodos onde a coleta de dados apresentou falhas, devido aos apagões registrados pelo estado. Aqui temos os gráficos dos estados de Amazonas, Amapá, Espírito Santo e o Distrito Federal. Temos aqui os gráficos de Goiás, Maranhão, Mato Grosso e Pará. Aqui temos os gráficos de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraíba e Pernambuco. Aqui temos os gráficos de Piauí, Paraná, Rondônia e Roraima. Aqui temos os gráficos do Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Vale a pena frisar o Rio de Janeiro, que ele foi apresentado mais cedo, onde obteve uma alta taxa de mortalidade da doença. Podemos observar isso pela linha vermelha, que representa os óbitos diários de Covid, muito próximo à linha verde, que representa os casos diários de Covid. Por último, temos os gráficos de Sergipe, São Paulo e Tocantins. Vale a pena reforçar a escala do gráfico, onde São Paulo está alcançando a quinta potência logarítmica, enquanto a maior parte dos outros estados permanece no máximo até a quarta. Agora, temos uma outra pergunta, que é a relação entre a taxa de vacinação e a diminuição de casos e mortos em cada região. Para facilitar a visualização e juntar aqueles gráficos, nós colocamos agora os gráficos em relação às regiões. Podemos observar aqui o gráfico da região Centro-Oeste, o gráfico da região Nordeste, o gráfico da região Sudeste, que apresenta os maiores números tanto em contaminações diárias quanto números de vacinações diárias. Temos aqui os gráficos da região Sul e, por último, os gráficos da região Norte. Em todos os gráficos, nós conseguimos perceber que os números de casos diários de Covid apresentam um aumento, e à medida que o número de vacinados vão subindo, os números de óbitos e contaminados diminuem, provando a eficácia da vacinação. Nos mapas regionais fica mais fácil perceber tais alterações, até mesmo na região Norte, onde vimos anteriormente que a taxa de vacinação estava a menor. Podemos ver grandes impactos causados desde que a vacinação começou, como podemos ver esse decréscimo de casos diários e no número de óbitos diários. Olá, eu sou a Estela e eu vou falar sobre os dados e as questões relacionadas à economia do nosso trabalho, em que para realizar as comparações entre a situação socioeconômica dos estados e o Covid, utilizamos do Produto Interno Bruto, o PIB. Nesse gráfico abaixo, podemos ver que os estados com cores mais claras são os que possuem os maiores valores de PIB no Brasil, e com as cores mais escuras, os que possuem o menor PIB brasileiro. A primeira pergunta nos diz: os estados com menor PIB tiveram alguma relação com o aumento de casos de Covid? E sim, porque ao fazer as análises foi possível notar que os estados com menores valores de PIB obtiveram uma das maiores porcentagens de casos de Covid, como o estado de Roraima, que possui o menor PIB brasileiro e possui a maior porcentagem de casos de Covid. A segunda pergunta nos diz respeito aos estados com menor PIB tiveram alguma relação com a taxa de mortes por Covid? E sim, ao fazer as análises novamente, foi possível notar que os estados com menores valores de PIB obtiveram uma das maiores porcentagens de casos por Covid. Porém, nós temos dois estados, que é o do Rio de Janeiro e de São Paulo, que têm PIBs altos, mas também possuem porcentagens altas para os casos de morte. A terceira e última pergunta sobre a economia nos diz se os estados com menor PIB tiveram alguma relação com a taxa de vacinação de Covid. E ao fazer as análises, foi possível notar que os estados com menores valores de PIB
obtiveram as menores taxas de vacinação, como, por exemplo, o estado de Roraima, que possui o menor PIB e possui uma das menores taxas de vacinação, sendo cerca de 15%. Olhando agora, então, para os dados e as perguntas relacionadas à política, a gente tem que, para fazer as comparações ao atual governo e o Covid, nós utilizamos a porcentagem de votos na última eleição em relação ao atual presidente, usando os dados do primeiro turno. Nesse gráfico, nós podemos ver que os estados com cores mais claras são os que possuíram a maior porcentagem de votos em apoio ao atual presidente, e aqueles que possuem as cores mais escuras obtiveram as menores porcentagens. A primeira pergunta relacionada, então, é se o apoio ao presidente tem alguma relação com os estados com maior taxa de casos de Covid. E para essa análise, foi possível notar que a maioria dos estados com a maior porcentagem de votos ao atual presidente, eles obtiveram as maiores taxas de casos de Covid, como, por exemplo, Roraima, que possui a maior porcentagem para ambos, tanto para os casos de Covid quanto para a porcentagem de votos. A segunda pergunta nos mostra se o apoio ao presidente tem alguma relação com os estados com maior taxa de óbitos por Covid. E para essa análise foi possível notar que os estados com a maiores porcentagem de apoio ao atual presidente, com exceção dos dois maiores, que é Santa Catarina e Roraima, obtiveram os maiores valores de casos de morte por Covid, sendo no caso, por exemplo, o Rio de Janeiro, que possui cerca de 60% dos votos, e 5% dos casos de morte, sendo esse o maior valor de casos de morte registrado no Brasil. Por fim, a última pergunta nos diz se o apoio ao presidente tem alguma relação com os estados com maior taxa de vacinação. E para essa análise, foi possível notar que os estados que possuem uma alta porcentagem de votos de apoio ao atual presidente e, além disso, possuem os maiores valores de PIB, foram os que obtiveram a maior taxa de vacinação, como, por exemplo, os estados de Santa Catarina, Rio de Janeiro e São Paulo, que possuem acima de 53% dos votos que tiveram uma alta taxa de vacinação, sendo a maior delas no estado de São Paulo, com cerca de 31%. Essa foi nossa apresentação e o grupo agradece a sua atenção.